Então vamos lá, irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Eu arranjei mais um resfriado. Mais um para minha coleção de resfriados. Esse ano. Mas Deus sabe de todas as coisas. Fazer o que, né? Acho que desnutrido eu não tô, né, irmão? Eu não pareço desnutrido. Muito bem. Carta, epístola de Paulo aos Gálatas, ou carta, ou missiva, o nome que quiser dar, para esse texto maravilhoso. Versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra. Na verdade, Deus, não há capacidade em mim para compreender as verdades das Escrituras se o Teu Espírito Santo não as ilumina a nós. Por isso, Deus querido, eu peço que Teu Espírito Santo mais uma vez nos ajude através das Escrituras, dos estudos na Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a compreender as verdades maravilhosas contidas neste texto. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos, porque sabemos que quando oramos em busca de sabedoria na Tua palavra, Tu nos concede. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é considerada a carta da liberdade cristã. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas preocupado com uma heresia que estava se instalando naquelas igrejas, porque essa é uma carta circular, ela circulou em diversas igrejas da região sul da Galácia. Uma heresia que era a heresia dos judaizantes. O que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam querendo que as igrejas dos gentios, que os gentios cristãos se tornassem primeiro judeus para depois cristãos. Eles estavam pregando uma mensagem que eles chamavam de evangelho, mas que é outro evangelho, nós vamos ver na sequência do estudo, nas próximas semanas, que o apóstolo Paulo chama a mensagem deles de outro evangelho. Não o evangelho de Jesus, mas um outro evangelho. E eles estavam dizendo que ainda era necessário cumprir alguns ritos da velha aliança para poder servir a Jesus e para ser salvo. Então o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele escreve essa carta para que essa carta fosse lida, nas igrejas as quais ele implantou, que nós vamos ver daqui a pouquinho quais são essas igrejas, possivelmente essas igrejas, né? Ele e Barnabé. E ele escreve, e essas cartas são para serem lidas no culto público. É uma mensagem escrita do apóstolo Paulo à igreja, para que a igreja se alerte. Então, esses judaizantes, eles estavam fazendo duas coisas, pregando duas coisas. Primeiro, que era necessário retornar a algumas práticas da lei para ser salvo. E segundo,
que o apostolado de Paulo, ou seja, que Paulo não era verdadeiramente apóstolo, porque Paulo, humanamente, não cumpria os requisitos que foram utilizados para substituir Judas. Quando Judas se enforcou e os 11 se reuniram, eles oraram a Deus e lançaram sortes para substituir Judas. Mas não lançaram sortes sobre toda a multidão. Eles lançaram sortes apenas sobre o nome daqueles que estavam desde o princípio com Jesus, aqueles que tinham acompanhado o ministério de Jesus e aqueles que tinham visto o Senhor Jesus ressuscitado em corpo. E a Bíblia diz que as sortes caíram sobre Matias. Muito bem, Matias. Então, esses judaizantes, para desmerecer a mensagem de Paulo, diziam que Paulo não era apóstolo. O Paulo não é apóstolo. O Paulo é um outro cara aí, ele entrou na fé e aí ele está pregando uma mensagem que não é. E aí eles se infiltraram nas igrejas dos gentios e eles queriam fazer com que os gentios, os não-judeus, se tornassem judeus para se tornar cristãos. O que é que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam reduzindo o valor da cruz do Calvário. Eles estavam minimizando o poder salvador, regenerador e expiatório do sangue de Jesus. Porque se era necessário cumprir alguns ritos da lei, o sangue de Jesus não era totalmente suficiente para salvar os homens. Eles estavam desfazendo do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem que escrever para rechaçar essas coisas. Então ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Se eu tivesse que dar um tema, irmãos, a mensagem desta noite, a esse grupo de versículos que nós vamos trabalhar, eu diria que o tema seria um chamado divino para pregar a mensagem divina. É disso que o apóstolo Paulo começa falando, que ele recebeu um chamado de Deus, porque a mensagem que ele estava ensinando era de Deus, era do Senhor Jesus. Apóstolo, não da parte de homem. Apóstolo é alguém com uma missão. A palavra apóstolo significa isso aí, alguém enviado com uma missão. A autoridade do apóstolo está diretamente relacionada com a autoridade de quem envia. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: apóstolo não da parte de homens, mas por Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a autoridade dele não é humana. A autoridade dele é divina. Porque o apostolado dele é divino. O chamamento dele é divino. Não da parte de homens, nem por homem algum. O chamado do apóstolo Paulo ele não é institucional. Parece que o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa quando ele diz não da parte de homens e não da parte de homem algum, mas ele não está dizendo a mesma coisa, são duas coisas diferentes. Quando ele diz que não da parte de homens, esse plural, esse coletivo, ele está fazendo uma referência direta aos 12. Ele está dizendo que o apostolado dele não veio pela mão dos 12. Apesar de que mais adiante, na carta, ele vai dizer que os 12 estenderam a ele a destra da comunhão e reconheceram nele o chamamento para ir pregar aos gentios. Mas ele está dizendo que apesar de ele ter sido recebido pelos 12, o chamado dele não é institucional. O chamado dele não é do grupo apostólico. O chamado dele não é dos discípulos de Jesus. O chamado dele não é dessa organização viva que está se formando. Não é da igreja local de Jerusalém. Não, o chamado dele é divino. E o chamado dele não é por intermédio de homem algum. Ou seja, não foi Ananias que colocou as mãos na cabeça de Paulo e fez dele um apóstolo. Ele não tem apadrinhamento, mano. Ele não tem uma indicação. Paulo não é apóstolo por QI. Paulo não é apóstolo por relacionamento sanguíneo com alguém que já era apóstolo. Paulo é apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai. O seu apostolado é divino. Isso para nós hoje, irmãos,
significa que qualquer pessoa que quiser fazer a obra de Deus, ela deve ser chamada por Deus. E o chamado divino fará com que a igreja reconheça o seu ministério, reconheça o seu chamamento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas. Olha, o meu apostolado é de Deus e é de Jesus Cristo. Eu já estive aí, eu preguei a vocês, vocês viram, vocês sabem qual é a mensagem. Depois, mais adiante, ele vai dizer quão admirado ele está de eles terem mudado de evangelho. Não da parte de homens, ou da parte de homem algum. Qualquer um que se estriba na sua própria força não estará fazendo a vontade de Deus. Aos Coríntios, Paulo diz, eu fui ter convosco não em sublimidade de palavras, ou seja, não em palavras maravilhosas e bonitas, mas em demonstração de graça e de poder. Paulo não foi estribado no seu muito conhecimento como fariseu, porque Paulo era excelente. Ele vai dizer aos Gálatas, mais adiante também nós vamos ver, ele vai dizer aos Gálatas que ele, na religião judaica, excedia em muito aos da sua idade. Ele era excepcional, ele era um fariseu excepcional e um jovem fariseu. As lideranças farisaicas viam em Paulo a esperança para acabar com o movimento cristão. Tanto é que deram a um jovem cartas para que ele fosse de cidade em cidade prendendo cristãos. Porque ele era excepcional. Ele era um talento à parte no zelo pela lei judaica. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele chega a dizer que ele considerava tudo isso como coisas sem valor. Como coisa de valor vulgar. Porque agora ele vivia a vida de Cristo e Cristo vivia nele. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Então nós temos que ter isso em mente, irmãos. Nós temos que ter isso em mente. Qualquer pastor, qualquer líder, se ele não tem a convicção de um chamado divino, ele está perdendo tempo. Ele está perdendo tempo. Se alguém acha que é presbítero pela Assembleia de Deus ou por outra denominação qualquer, está perdendo tempo. Antes tem que ser presbítero, ou diácono, ou evangelista, ou pregador, ou anunciador, ou obreiro da parte de Deus e não dos homens. E quando os homens estenderem a destra da sua comunhão, ele estará recebendo um reconhecimento do talento que Deus lhe deu. Deus lhe deu. Bom, verso 2. E todos os irmãos meus companheiros das igrejas da Galácia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Não, pulei. Ó, viu só? Paulo sabia que a força do seu ministério estava no fato de ser divino. Ele era o apóstolo de Jesus Cristo e ele era o apóstolo de Deus Pai, aquele que tinha ressuscitado a Jesus de entre os mortos. Irmãos, a verdadeira força do cristianismo está na ressurreição de Jesus. A vitória de Jesus sobre a morte é a nossa vitória sobre o mundo e o pecado. A morte de Jesus, depois o apóstolo Paulo vai tratar disso mais adiante, isso é uma introdução que ele faz. Ao contrário das suas outras cartas, o apóstolo Paulo está tão preocupado com a situação dos Gálatas, vê, aqui nessa carta não tem elogios, aqui nessa carta não tem nome dos companheiros que escrevem a carta com ele no início, aqui nessa carta ele não faz referência às boas obras dos Gálatas, não. Ele já começa argumentando, eu sou apóstolo e sou apóstolo de Jesus, e a minha mensagem é a mensagem de Jesus. E o meu apostolado é divino, o meu apostolado é estribado, é baseado em Deus e na ressurreição do Senhor. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é muito importante para nós, irmãos. E às vezes parece assim, a doutrina da ressurreição de Jesus é tão esquecida pela igreja, parece uma coisa, não, Jesus ressuscitou.
ela tem todo um significado. É o cumprimento pleno da missão de Jesus como Cristo, como Messias. Ele veio para morrer, mas ele não veio só para morrer, ele veio para trazer vida. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E quando nós somos sepultados com Cristo, nós também somos ressuscitados na sua ressurreição. O simbolismo do novo nascimento. Verso 2. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Provavelmente a carta do apóstolo Paulo tenha sido escrita às igrejas do sul da Galácia, como eu já disse antes, Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Igrejas que foram fundadas pelo próprio apóstolo Paulo e por Barnabé, seu companheiro. Está demonstrado aqui, irmãos, o zelo que o apóstolo Paulo tem pelas suas ovelhas. Porque ele poderia simplesmente lavar as mãos. Nós abrimos igrejas, instituímos presbíteros, os presbíteros agora, que estão lá nas igrejas, que se virem com essa heresia, eu vou cuidar aqui onde eu estou. Aqui onde eu estou. Não. As almas daqueles irmãos, as almas das suas ovelhas estavam em perigo. Eu posso dizer para os irmãos hoje, irmãos, vocês sabem disso, hoje existe muita dificuldade em pastorear pessoas. Muita dificuldade. Sabe por quê? Muita dificuldade? Porque as pessoas não dão mais a atenção para a voz do pastor como davam antigamente. As pessoas não se aconselham mais com seus pastores. As pessoas não perguntam mais para os seus pastores determinadas coisas da sua vida. As pessoas não trazem mais os seus problemas para os seus pastores. Ao contrário, muitas só criam problemas dentro da igreja para os seus pastores. Mas às vezes estão com problemas em casa, estão com problemas de relacionamento, estão com problemas de fraquezas espirituais. E quando são aconselhadas pelos seus pastores, elas simplesmente rejeitam o aconselhamento. Você sabe por que isso? Isso tem a ver com o que o apóstolo Paulo disse sobre o seu apostolado não ser humano. É porque a maioria das pessoas vê os líderes, os seus pastores, como simples líderes institucionais. Como o fulano que a instituição colocou aqui porque tem que ter um chefe. E na verdade, pastorado não é chefia. Se os irmãos, eu espero que nunca tenham passado por essa experiência, já foram pastoreados por chefes, eu lamento. Mas ser chefe é uma coisa, ser pastor é outra. Ser pastor é outra. E o apóstolo Paulo demonstra esse cuidado, esse carinho, esse zelo. E ele demonstra com isso o seguinte também. O fato de ele enviar uma carta mostrando a preocupação dele com as igrejas, ele está dizendo para os irmãos, olha, vocês podem se socorrer em mim. Ele está dizendo isso também para os presbíteros da igreja, olha, vocês podem se socorrer em mim. Vocês podem vir pedir ajuda. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, vocês podem vir, porque quando eu for falar com vocês, eu não vou estar estribado no meu próprio conhecimento, eu vou estar estribado no chamado que eu creio ter de Deus. E essa carta foi lida nas igrejas da Galácia, porque realmente a igreja reconhecia em Paulo um apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo não está preocupado com números, irmãos. Paulo nunca esteve preocupado com números. Paulo está preocupado com pessoas, porque o evangelho de Jesus é o evangelho de pessoas, de gente, de ovelha, não de números. Não de números. Por que que se mantém uma igreja aqui ou em outro lugar com poucos membros? Porque as pessoas precisam ser apacentadas. E porque as pessoas precisam ter um lugar para cultuar a Deus. Os servos de Deus precisam ter um lugar para cultuar a Deus, mesmo que o seu grupo seja reduzido.
Por que essa é a bronca entre as igrejas sérias e as igrejas neopentecostais? Por que igrejas neopentecostais não abrem igrejinhas pequenas em bairro? Porque não dá retorno financeiro. Não constrói a catedral. Ter 20 membros num bairro, não constrói. Mas o apóstolo Paulo não está preocupado com isso, ele está preocupado com gente. E essa deve ser a preocupação de todo cristão. E para os irmãos que fazem alguma coisa na igreja, essa é a preocupação. A preocupação não é a minha vontade, o meu desejo. É líder de departamento, é líder de trabalho, dirige coral, pendura a escala no mural, não importa, passa pano no banheiro. A preocupação é com pessoas. Servir a Deus no intuito de que a obra e a graça de Deus se manifeste na vida das pessoas. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo os saúda a igreja com a paz, é porque apesar desse grande equívoco doutrinário que eles estão prestes a cometer, eles estão prestes a abandonar o Evangelho. Veja que eles estão prestes a abandonar o Evangelho. Porque se Paulo diz que o Evangelho, nós vamos ver na sequência do estudo, se Paulo diz que isso que os judaizantes estão pregando é outro Evangelho, eles vão abandonar o Evangelho. Paulo vai dizer para eles, se vocês entrarem por aí, vocês estão em outro Evangelho. Se vocês estão em outro Evangelho, vocês estão fora. Fora. Lá de fora da porta. Mas antes, o apóstolo Paulo saúda-os com a graça e com a paz. Saúda-os com paz, porque ele ainda os considera seus irmãos. A palavra grega aqui, paz, é o equivalente a shalom no hebraico. Shalom significa a ausência de hostilidade entre as pessoas que se cumprimentam. Hoje em dia a paz virou paz. Mas para os judeus, Senhor, né? Paz do Senhor virou paz e em alguns lugares Senhor. Na pressa, Senhor. Mas para os judeus tinha todo um significado especial. Quando eles se cumprimentam e eles dizem shalom um ao outro, quando eles dizem paz um ao outro, eles estão declarando publicamente que não há hostilidade entre eles. Quem dera a paz do Senhor na igreja cristã fosse assim, né? Paz do Senhor, mas tu vai virar as costas, tu vai ver só que tu... não é assim? Eu dou a paz do Senhor, mas eu não suporto. Ele está preocupado com eles. Ele está dizendo, olha, ele começa a carta defendendo o seu apostolado, dizendo, vocês estão se perdendo, porque eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Mas graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, a vós outros. Eu sou irmão vosso. Eu estou preocupado com vocês. Não há hostilidades entre nós. Eu vou ser duro, mas não há hostilidades entre nós. Não há nada pessoal entre nós. Não há nada pessoal entre nós. A graça e a paz no relacionamento com Deus. A graça é a raiz da salvação. A salvação não é uma conquista dos homens, mas um presente de Deus. Eu já falei milhares e milhares de vezes que graça significa favor não merecido. Favor não merecido. Irmãos, ninguém está aqui dentro porque mereceu. Nós estamos aqui hoje salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro porque aprove a Deus enviar Jesus Cristo, seu Filho. É pura misericórdia de Deus, puro amor de Deus, pura bondade de Deus, benevolência de Deus, longanimidade de Deus, benignidade de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vocês podem dar uma glória a Deus de vez em quando se quiser. Está acabando. A graça é a raiz da salvação. A paz é o fruto da salvação.
Essa paz, além de a palavra paz, quando cumprimentamos um ao outro, ela significar a ausência de hostilidades. Quando nós falamos que estamos em paz, nós falamos que recebemos aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o Espírito testifica com o nosso espírito, que somos feitos filhos de Deus. Não é a ausência do pecado, mas é a presença do perdão. É o novo nascimento, é a presença do Espírito Santo, é a presença de Cristo. É quando o Senhor, é quando nós sentimos, que fomos totalmente perdoados pelo bondoso Salvador. Glorificado e exaltado é o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Isto é o que significa ter paz. João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Então quer dizer, estar em paz com Deus é resultado da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo saúda eles e diz: graça e paz da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Um certo escritor cristão antigo, ele disse que a paz com Deus, ele vai sair lá pela rua lá. A paz com Deus, irmãos, não é o reflexo de um céu azul num lago calmo. Não. Ele diz que ter paz com Deus é estar escondido na fenda da rocha em meio à tormenta. É saber que Deus nos colocou em uma fenda de rocha em meio a uma tormenta. Tudo lá fora está tenebroso, porque o mundo está tenebroso. A paz de Deus não é uma paz poética, ela é uma paz de fato. E ela é uma paz que excede o entendimento, porque ela é uma paz que não vem de fora, ela é uma paz que vem de dentro, porque ela desce de cima. Aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a paz de Deus. Portanto, a graça é a causa da salvação e a paz é o seu resultado. Graça e paz da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo, já na introdução, ele fala três coisas a respeito da salvação aqui. Da obra de Cristo, da salvação. Ele fala, em primeiro lugar, a respeito da natureza do sacrifício de Cristo. Pelos nossos pecados. Irmãos, a mensagem que diz que Cristo entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, simplesmente por amor, ela não é uma mensagem completa. Ela não é a mensagem do Evangelho completa. Cristo se entregou na cruz do Calvário por nós por causa dos nossos pecados. Ele vai falar depois que como era impossível, nós vamos estudar mais adiante na carta, como era impossível a lei, e pela lei, que o homem se redimisse, a própria lei encerrou a todos debaixo do pecado. Todos nós estávamos encerrados debaixo do pecado. Cristo veio porque em nós não havia possibilidade alguma de remissão própria. Então ele deixa bem claro, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Cristo não morreu primordialmente por amor, o amor está envolvido, porque ele mesmo, o próprio Jesus disse para Nicodemo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus está aí. Mas não é primordialmente por amor. É que quando nós falamos em amor, irmão, a nossa mente está impregnada desse amor romântico,
grego e novelesco no Brasil, de que é um amor meloso, é um amor bobalhão. Deus não teve esse amor bobo pelos seres humanos. Deus, Ele amou o mundo e deu Jesus para morrer pelos nossos pecados. Faz alguma coisa, Geni, por favor. Leva para o banheiro e dá uns tapas nele. A concorrência está grande, a igreja dá um eco terrível. Desculpa, irmãos, mas... Então, Cristo, irmãos, Ele veio, Deus enviou Jesus para pagar a nossa dívida, por amor. O propósito do sacrifício de Cristo. Primeiro, o apóstolo Paulo revela a natureza do sacrifício. O sacrifício era pelos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz é uma morte sacrificial, expiatória. Ele veio substituir o cordeiro que era morto todos os anos. O cordeiro que era a sombra do seu sacrifício. Ele veio substituir o cordeiro que era imolado e o Azazel. Lembram que o irmão Davi pregou aqui domingo? O perdão e o esquecimento, porque é isso que significam esses dois animais. O que ia para o deserto era o esquecimento, e o outro era o derramamento de sangue para o perdão. O propósito, o apóstolo Paulo também, ele fala do propósito do sacrifício, o qual se entregou a si mesmo para nos desarraigar, nos tirar. Essa palavra significa tirar do poder ou da opressão de alguém. Entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos transportar do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para sermos filhos de Deus e não mais filhos do pecado, para vivermos em santidade e não mais na transgressão. E não há nenhum mérito em nós para isso. Os méritos são todos de Jesus Cristo. Aleluia. Ele veio, morreu para pagar os nossos pecados e para nos desarraigar. Arrancar as nossas raízes desse mundo tenebroso. Para nos fazer nascer de novo. A figura que o apóstolo Paulo apresenta aqui é de um Cristo vencedor que veio cumprir uma missão de resgate e saiu vitorioso. É do grande Salvador. Aleluia! Aleluia! Nosso perdão dos nossos pecados está baseado na grande vitória de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Aleluia! E o apóstolo Paulo também está esclarecendo aqui para nós, nessa introdução, a origem do sacrifício da cruz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus enviou Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. No jardim do Getsêmani, Jesus disse: Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Aleluia! Isaías 53:10 diz que agradou a Deus moê-lo e enfermá-lo pelas nossas transgressões. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A origem da nossa salvação é divina. Assim como a origem do ministério de Paulo era divina, a origem da sua mensagem era divina, porque a origem da salvação, ela é uma origem divina. Aprove a Deus. O que é que o apóstolo Paulo disse, se eu não me engano, aos Romanos? O Senhor Jesus morreu por nós quando ainda éramos inimigos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou, Deus nos deu o seu amor para com o seu amor amá-lo. Aleluia! Porque nós éramos inimigos de Deus. Deus nos dotou da capacidade de amá-lo. Bendito, louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Então o apóstolo Paulo está dizendo isso. Que a natureza do sacrifício de Cristo é pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados.
Não é um amor romântico, idiotizado, como nós vemos nos poemas. Não, é um amor de fato, concreto e com atos de amor. E com o grande ato de amor, melhor dizendo. O propósito do sacrifício de Cristo era nos resgatar desse mundo perverso. O mesmo apóstolo Paulo escreveu a Tito e disse: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que vivamos na presente era justa, santa e piedosamente e andemos nas boas obras que Ele, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Alguém acha que anda em boas obras? Alguém acha que é bom crente? Alguém acha que pode chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu tenho feito, eu tenho sido. Ah, lê do engano, irmão. O mesmo apóstolo Paulo diz assim: por acaso nós temos alguma coisa que não tenhamos recebido? Aleluia! A origem do sacrifício de Cristo foi pela vontade expressa, objetiva, ativa e proativa do próprio Deus. Ele quis nos resgatar. Ele intentou nos resgatar e Ele, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nos resgatou de fato. Aleluia! A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa introdução do apóstolo Paulo foi tão poderosa que ele fez uma coisa que ele não está muito habituado em fazer. Ele termina essa primeira introdução com uma doxologia, que é uma expressão de louvor, que ele normalmente faz no final das cartas. A mensagem do sacrifício da cruz, de que Cristo se entregou pelos nossos pecados, para nos resgatar pela vontade de Deus, é tão gloriosa que ele é obrigado a dizer: a quem a glória pelos séculos dos séculos. Porque tudo isso, irmãos, toda essa salvação, isso redundará e tem redundado na glória de nosso Deus. Não só na presente era, mas nos séculos vindouros também. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé então? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia.